E aqui a alimentação da rede de água. A água, você tem uma chave geral aqui no chão. E chegando aqui na cozinha, você já pode ver essa saída aqui. Isso que serve para quando a pia da cozinha entope, para você não ter que desentupir, desmontar tudo lá por dentro, você vem aqui por fora, abre isso aqui, porque é um serviço também muito comum. Tem muitas empresas especializadas que trabalham só com isso aí. Escaneia a parede e ele mostra onde é que está a madeira. Então, para um suporte desse mais pesado, você coloca o parafuso na madeira. Todos os detritos que saem da máquina de lavar louça, elas não vão direto para o esgoto. Elas vão primeiro para o triturador. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês muito legal. Eu vou mostrar algumas curiosidades das casas americanas. E eu vou um pouco além. Eu não vou mostrar apenas as peculiaridades das casas daqui dos Estados Unidos, mas eu vou tentar ser em alguns momentos um pouco técnico para caso você queira trabalhar prestando algum serviço em home service aqui nos Estados Unidos e possa lhe ajudar aí a ter uma noção melhor sobre como funciona as casas americanas. E nada melhor do que fazer esse vídeo dentro da minha própria casa. Só que eu vou começar mostrando primeiro lá de fora e eu vou entrando e mostrando cada detalhe para vocês. E para você que não me conhece, meu nome é Lincoln, eu compartilho dicas de como viver e ganhar bem aqui nos Estados Unidos. E caso você goste desse tipo de assunto, se inscreva agora no meu canal. Não vacila não, porque eu estou sempre compartilhando dicas muito importantes sobre os Estados Unidos. Bem, eu moro como a maioria dos subúrbios americanos, né, num bairro muito tranquilo. Essa aqui é a minha vizinhança. O primeiro detalhe que eu queria mostrar para vocês é que toda essa paisagem que você está vendo aqui, nada é natural. Toda essa vegetação, grama, essas palmeiras, essas árvores, é tudo paisagismo. Esses condomínios são todos projetados. Aqui praticamente tinha só vegetação de mangue, né, de pântano, como a maioria da Flórida, e eles escavam toda essa região, fazem lagos para drenar a água e fazem todo esse paisagismo. A maioria das casas aqui, pelo menos aqui da Flórida, você vai ver esse padrão de casas. E em regra, cada morador é responsável para manter tudo no padrão. Essa gramazinha cortada, as árvores podadas. Eu digo em regra porque alguns condomínios, que aqui chamam de HOA, eles prestam esse serviço, você não precisa fazer, o próprio condomínio faz, mas no geral você tem que cuidar da sua própria grama. Ou você mesmo cortando, que é muito comum você ver nos filmes, né, que o pessoal cortando com aqueles cortadores de grama, ou então você contratar uma empresa. E até tem muitos brasileiros que possuem aqui empresas de prestação de serviço de jardinagem, cortar grama, é bastante comum aqui. E as casas aqui, existem muitos modelos, né? Eu moro numa single family, e existe também as townhome, que são casas mais germinadas, né? Coladas uma na outra. Tem também os apartments, né? Que são os apartamentos. Mas eu optei por uma single family por conta do espaço, né? Que elas são normalmente maiores. Você pode ver que praticamente todos os carros, né? Ficam todos estacionados ou na rua ou na driveway, que é a frente da casa aqui. O americano utiliza a garagem normalmente para guardar suas coisas, né, como o consumo aqui é muito forte, o poder de compra é muito grande, é bastante comum, todo mundo tem muita coisa e aproveita a garagem para guardar essas coisas. E o carro acaba ficando do lado de fora. E comigo não seria diferente. Todos os meus carros estão aqui, do lado de fora. Aqui é o meu carro, pessoal de passeio. Aqui é o carro do meu filho. Ali é a minha van de trabalho. Você já deve ter visto em outros vídeos. E aqui foi o meu primeiro carro. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei com esse carro. Eu usava tanto para trabalhar quanto para carro para passeio. E logo depois eu comprei aquela van. E por aí foi evoluindo, né? E aqui você já consegue perceber uma lixeira aqui fora. Essa é a lixeira de reciclado. Pode ver que ela já está vazia. Aqui no meu vizinho, na frente, ó, você pode ver uma que dá tampa verde do lado esquerdo. É a lixeira do lixo geral. E essa da tampa azul é a da coleta seletiva de reciclagem.
E a gente tem que separar, viu? Se você misturar o lixo, eles não levam. De vez em quando passa um fiscal aqui, conferindo as lixeiras para ver se está tudo igual. Eu vi nos comentários de outro vídeo que algumas pessoas querem que eu faça uma apresentação da minha van, vendo o que é que tem dentro, como é que ela funciona. Esse vídeo já está encomendado, hein? Vou estar gravando essa semana e logo vou estar postando. Então fica ligado aí no canal. Esse aqui já são da minha casa, ó. Pode ver essa verde, do lixo geral. Tudo com um saquinho de lixo, também tudo padronizado. E aqui é o reciclado. E esse aqui é o azulzinho só de material reciclado. Tá vazio porque o caminhão do lixo passou ontem levando tudo. E aqui fora, já temos aqui uma mangueira de jardim. Eu faço questão de mostrar isso aqui, porque é um serviço muito comum que eu costumo fazer. Porque às vezes essa torneirinha quebra e as pessoas me chamam para eu trocar. Então é bastante comum fazer um serviço de troca dessa torneira. E como é tudo muito padronizado, eu faço questão de mostrar isso para vocês, porque praticamente toda casa tem uma torneirinha dessa. Duas, tem alguns maiores, tem 3. Então é um serviço bastante comum e muito fácil. Porque, como eu disse, né, tudo muito padronizado aqui. Uma coisa também que você pode perceber, ó, que não tem fio de energia, né? Você não vê poste, nem nada, tem só aquele poste de iluminação, mas você não vê fios passando, porque é tudo aterrado. Todas as fiações são aterradas. Você pode ver até que a caixinha aqui, ó, que vai lá para casa, do transformadorzinho pequeno, para alimentar aqui essas casas. Mas aqui é tudo aterrado, você não vê nenhuma fiação aérea. E aqui a alimentação da rede de água. A água, você tem uma chave geral aqui no chão. E o cano corre por aqui, bastante fundo, vale a pena dizer. E ali está a geral da própria casa. Porque algumas casas, por incrível que pareça, ela não tem a geral assim na própria casa. Tem um pouco mais de dificuldade de desligar a geral. Aí você tem que desligar aqui no chão, abrir essa tampinha aqui e fechar a chave geral. E você que trabalha com concreto no Brasil, ou pretende trabalhar com concreto aqui, financeiramente é muito viável, viu? Eu conheço gente que trabalha aqui com concreto, trabalha só consertando essas calçadas, fazendo driveways, até que meu vizinho na frente pode ver que a cor tá diferente, ó. Um dia desse, né? Alguns meses atrás, veio um português, que trabalha só com concreto. Ele ficou conversando comigo aqui, falou quanto é que ganhava e tudo, e vou lhe contar. Eu não gosto não, porque eu não gosto de trabalhar externo, não quero trabalhar nessa área e tudo, mas vou lhe contar. Quem trabalha com essa área aí, ganha muito aqui. Primeiro que poucas pessoas querem atuar nessa área, né? Eu mesmo não gosto de atuar nessa área, mas quem eu vejo assim, atua nessa área, vive muito bem aqui. E aqui a gente tem um relógio de energia. Algumas casas, o quadro geral fica aqui fora, as casas mais antigas, as mais modernas, ficam todas dentro da casa, dentro da garagem normalmente. E uma curiosidade que para desligar aqui esse quadro geral, você tem que puxar aqui esse relógio. Você tira esse relógio, você desliga, ele é uma chave também. Quando você puxa o relógio aqui, ele desliga a geral da casa. E aqui a gente tem a unidade externa do ar-condicionado. Você pode ver como a maioria das casas aqui são todas centrais de ar-condicionado. Não é comum você ver aqui aquelas unidades, igual no Brasil, aqueles split. Às vezes a gente vê, quando alguém faz uma reforma na casa, aumenta um cômodo, a pessoa coloca um split. Mas eu vejo isso mais como função puxadinho aqui, que não é normal. Normalmente é tudo com a central de ar mesmo. Às vezes você vê alguns comércios pequenos, você vê até janeleiro, né? Algumas casas mais simples, algumas mobile homes, né? Mas um pouco mais baixa renda, você vê assim, unidade de janeleiro. Ou quando a sua necessidade requer um ar-condicionado desse tipo. Mas o geral das casas são todas assim, são todas centrais de ar-condicionado. E aqui é a chavezinha geral dela externa. Aqui é uma chave de tipo de emergência. Você puxa ela, ela se desliga. Essas calhas praticamente você encontra em todas as casas aqui americanas. Algumas casas não tem calhas, mas a maioria, quando tem, isso é esse tipo de calha. Outra curiosidade é em relação à segurança. É impossível você ver no Brasil algo do tipo. Você vê as duas janelas assim expostas assim para a rua. Aqui é o fundo da minha casa, a gente tem um lago, e ali já é a frente da casa. Normalmente você teria uma grade aqui, né? E é tão seguro que aqui são a janela dos quartos dos meus filhos. E no começo a gente ficava um pouquinho assustado, mas depois a gente se acostuma. A gente vai baixando um pouco a guarda, né? E vai se acostumando. Mas eu não baixo a guarda 100% não, porque mesmo assim eu tenho aqui luz de emergências. Foi até essa luz aqui, eu peguei a ideia de um cliente, eu instalei essas luzes aqui na casa de um cliente. Eu tenho até um vídeo mostrando essa instalação, até de um cliente pertinho daqui de casa, do mesmo condomínio, uma casa muito parecida com a minha. E eu vi essa instalação aqui e eu achei muito bacana.
Então elas têm um sensor de presença, para quem chega próximo à janela já acende a luz, né? E eu instalei também câmeras em todas as esquinas da casa. Eu tenho câmera em todo canto, tenho câmera por toda a casa, na frente e atrás, porque mesmo sabendo que é seguro, mesmo assim, eu não gosto de baixar a guarda 100%. E a maioria dessas janelas são padronizadas, os tamanhos são muito padrões. Claro que você pode encomendar tamanho personalizado, mas a maioria são o mesmo tamanho. Essa aqui é uma janela pequena, ali você pode ver ali do meu vizinho na frente, já é uma janela bem maior, que é igual da minha casa também. E todas possuem essa telazinha de mosquiteiro. Realmente a gente nem utiliza porque a gente nunca abre as janelas aqui, é diferente do Brasil. No Brasil é muito comum você arejar a casa, né? Abrir as janelas, mas aqui não. As janelas são sempre fechadas e ficam sempre assim, fechadas. A gente no máximo abre só a cortina para clarear, né? Para dar uma melhor visibilidade. Chegando aqui no outro lado da casa, aqui como eu falei que tem a geral de água. E aqui eu faço questão de mostrar porque eu já fiz muitos, mas muitos desse serviço. As pessoas me chamam só para consertar um cano desse. Porque como eu falei, né? Tem a questão do reparo da grama, da manutenção da grama. E muitas pessoas terceirizam esse serviço. E muitos cortando grama, eles vêm aqui muito ligeiro, desce o caminhão, corta a grama bem rápido. Alguns, eles acabam batendo aqui no cano e quebrando esse cano, gerando vazamento, né? Aí eles me chamam para consertar esses canos. E por conta de ver tantas pessoas que já sofreram, que ficaram sem água porque quebraram um cano desse, eu instalei essa gradezinha de proteção para evitar dor de cabeça. E chegando aqui na cozinha, você já pode ver essa saída aqui. Isso que serve para quando a pia da cozinha entope, para você não ter que desentupir, desmontar tudo lá por dentro, você vem aqui por fora, abre isso aqui, normalmente você já parece que está entupido aqui, porque aqui já tem uma conexãozinha, já tem um T, ou então você coloca um snake, né? Que é para desentupir. Então é muito bom quando a casa tem isso aqui, porque qualquer entupimento você desentope muito fácil. Isso aqui parece um registro de água, né? Mas não é. Tem registro, mas ele é apenas, esqueci o nome, eu acho que é backflow, evitar backflow, para evitar que a água da irrigação misture com a água que vai para a torneira da casa, para evitar contaminação. Como eu disse, né? As torneirazinhas padrão, toda a casa tem essas torneirazinhas, normalmente tem dos dois lados, tem atrás também. E é muito comum me chamarem para consertar isso aí. Vendo aqui atrás, quem já me segue há um tempo deve ter percebido que já fiz muitos vídeos aqui nesse lago que fica aqui atrás da minha casa. E esse lago não é natural não, ele é totalmente artificial, como eu falei no começo do vídeo. Ele é feito por conta da drenagem da água, né? A flauta praticamente é um pântano. Então você precisa criar esses centros de drenagem de água. E essa água aqui, e o nível dessa água, ela é controlada. Tanto é que quando está na época do acasalamento do jacaré, eles baixam bastante para que caso o jacaré saia, você já veja ele assim, né? Ele não fique muito próximo da borda, né? Olha que coisa linda. E essa aqui é a tranquilidade que morar próximo de um lago oferece. Você sempre tem muitos pássaros silvestres, muitos patos, tem aqueles patinhos ali que é cara de desenho animado, tem aqueles mais feios ali, que é cara do meu sertão. Hoje a gente já se acostuma, né? Mas assim, é uma pena que um lago desse você não possa usufruir tomando banho, né? Botar um barquinho aqui. Alguns lagos, alguns maiores, você pode sim colocar barco, lancha, jet ski, tomar banho, mas esses residenciais não. Eles são proibidos de você tomar banho. Mas você pode pescar. Quase todo dia sempre tem alguém pescando aqui. Eu nunca vi pegar de peixe grande, é uns peixes bem pequenininhos, mas eles pescam aí como lazer, né? E aqui são os fundos da minha casa. Esse vizinho aqui já tem essa cerquinha mais baixa. Para quem já me segue, já deve ter visto eu consertando algumas cerquinhas dessa daí. É um serviço muito bom, que dá um bom dinheiro e também é muito fácil. E como eu falei, como aqui é tudo muito padronizado, são muitas casas que possuem essas cercas. E quando chega na época do furacão, muitas caem, quebram, ficam tortas. Aí você é chamado para consertar. Eu gravando aqui para vocês, falando de grama, já estou percebendo que já está no ponto de cortar a minha grama. Eu acho que o próximo vídeo eu vou cortar essa grama aqui para mostrar para vocês como é que funciona. E um detalhe que eu quero mostrar para vocês são essas telas, como essa aqui da minha casa. São muitas, mas muitas casas que possuem essas telas. Aqui meu vizinho, ó, aquele tem, aquele outro também tem, aquele outro também tem. Eu acho que a maioria das casas aqui possuem isso, principalmente aqui na Flórida, né? Porque aqui no verão, e por conta do calor e por conta de água e da umidade também, né? Aqui possui muito inseto, muito mosquito. E o americano é muito pragmático, né?
Apesar no Brasil também ter muito mosquito, não é comum toda casa ter essas telas. Mas aqui não, eles são muito pragmáticos, eles realmente combatem. Ninguém quer conviver com você abrir a porta e entrar um bocado de mosquito na sua casa, você quer ficar num ambiente externo. Então realmente eles se preparam para não viver sendo perturbado por insetos. E eu faço questão de mostrar isso aqui porque é um serviço também muito comum. Tem muitas empresas especializadas que trabalham só com isso aí, que é patio screen, pool screen, que eles trabalham só fazendo essa instalação dessas telas. Tanto fazendo uma instalação toda nova, ou como só fazendo alguns reparos, tocando uma telinha dessa, que também é muito fácil. Eu mostrei naquela hora a calha, mostrando só a parte aqui do telhado, né? Mas também tem a parte da drenagem da calha. E normalmente ou ela é de metal, esse metal bem fino e leve, ou é de vinil, é um plástico. Só nessas calhas aqui, você já tem vários serviços, tanto como reparo da calha, com pintura da calha, como até, ó, esses dutos aqui, ó, às vezes na chuva forte ele sai, o meu já tá até saindo, ó. O meu tá só na pressão, não tá parafusado, ó. Vou até colocar um parafuso aqui. Aí cai, o americano não sabe como é que faz, como é que coloca de volta, chama a gente para consertar isso. Às vezes essa água que tá correndo aqui, ó, ela cava, aí eles lhe contratam para instalar uma tubulaçãozinha para levar a drenagem para fora do jardim, para não destruir o jardim. Ou seja, são vários serviços. Eu já tenho um vídeo também mostrando um reparo desse aqui. Confere depois aqui no meu canal. Vamos entrar agora, que vou mostrar para vocês a parte interna da casa. E como mostrei tanto lá no meu quintal, quanto na frente da casa, ó, também tem essa telazinha, para quando você abrir a porta aqui da frente da casa, evitar de entrar mosquito. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui dentro é a questão do isolamento. Essas casas americanas, elas são todas isoladas. Posso até falar que elas são hermeticamente fechadas, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar. Todas as casas possuem, ó, aqui na borda dela, no frame, tem essas borrachinhas, parece borracha de geladeira mesmo, que são para isolar. E elas fazem um isolamento tanto térmico quanto acústico na casa. É tanto que quando você fecha a porta da sua casa, você não escuta mais nada, o que está se passando lá fora. A não ser que passe um caminhão fazendo barulho muito alto, você não consegue escutar nada, fica um silêncio. Você escuta praticamente apenas o barulho do ar-condicionado. E aqui na entrada também eu quero mostrar mais um detalhe. As portas, normalmente da parte externa, elas são de madeira maciça ou um aglomerado de MDF bem resistente, elas são mais pesadas. Porém, nas casas mais modernas, não são todas, são das mais modernas, que acaba sendo agora a maioria das casas, né? Elas possuem essas portas, e essas portas mais novas, mais modernas, parecem portas de brinquedo, são muito leves. A forma que você pendura quadros na parede aqui é completamente diferente como você faria no Brasil. No Brasil, por conta das paredes serem todas de concreto, normalmente você precisa usar uma furadeira, né? Fazer um buraco na parede, colocar uma bucha e um parafuso. Apesar daqui também ter isso, porém, como as paredes aqui são todas de drywall, que é gesso e papel praticamente, para você pendurar um quadro desse aqui, precisa de muito menos esforço. Primeiro, normalmente, às vezes você usa só um pregozinho aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui para você ver. É só um preguinho desse, ó. Um preguinho desse serve para se pendurar coisas assim mais leves. Aí já para um espelho, que é um pouco mais pesado, aí você já não usa um preguinho desse. Você usa aqui uma bucha para gesso. No Brasil eu sei que também existe, porém aqui é algo muito mais comum, algo muito mais padronizado. E também existem vários tipos de bucha. Primeiro no Brasil eu só conhecia um tipo de bucha de gesso. Mas aqui não, existem várias soluções para você colocar uma bucha e um parafuso numa parede. E já nesse caso aqui desse suporte, que é para pendurar bolsa, pendurar casacos, já ser um pouco mais pesado, já não colocamos somente na parede de gesso, mas sim também no gesso e na madeira que existe atrás da madeira. Porque aqui as casas, como você deve saber, são construídas todas com, além do drywall, existe um esqueleto todo de madeira, né, que são chamados 2x4. É tanto que eles são organizados de 16 em 16 polegadas, né? A cada 16 polegadas tem uma madeira aqui atrás. E você tem um detector, que é chamado Stud Finder, que você escaneia a parede e ele mostra onde é que está a madeira. Então, para um suporte desse mais pesado, você coloca o parafuso na madeira. Você não coloca direto no gesso, porque, evidentemente, um peso desse aqui, uma parede de gesso dessa, não irá suportar. Então, você coloca os parafusos já diretamente na madeira.
Só um detalhe que eu mostrei lá fora da unidade de ar-condicionado, lembra? Praticamente todas as casas aqui são centrais de ar-condicionado. Não existe um ar-condicionado para cada quarto, são somente centrais de ar. E a climatização é toda assim, espalhada pelo teto. Algumas casas mais antigas, ou também mobile homes, que são aquelas casas pré-fabricadas, elas também são, a tubulação é distribuída pelo chão, não pelo teto. Tive que sentar aqui no chão para mostrar aqui esse detalhe, que são os rodapés, que são chamados aqui os baseboards. Eu sei que no Brasil também existe rodapés, mas a grande diferença é que aqui praticamente todas as casas possuem. Também são muito padronizados. Normalmente muda só um pouquinho o tamanho, muda o desenho, e como todas as casas possuem rodapés, existe uma grande demanda por esse serviço. Tanto é que existem empresas especializadas que trabalham só com rodapés, só com baseboards. E no caso aqui da minha casa tem um detalhe que também tem esses quarter rounds aqui. Porque normalmente para instalar um piso de laminado desse, você arranca o rodapé para colocar o piso, para depois reinstalar o rodapé. Porém, você pode também simplesmente só instalar o piso laminado, para dar um melhor acabamento, você instala só esse acabamentozinho aqui em cima do piso. Outro detalhe muito comum são os ventiladores de teto. Eu sei que no Brasil existe ventilador de teto, mas não é tão comum quanto aqui. Porque aqui praticamente a maioria das casas possui ventilador de teto, nos quartos, na sala, na cozinha, na varanda da frente, na varanda de trás, ou seja, são muitos ventiladores de teto numa casa só. E é um serviço bastante procurado, porque como são muitos ventiladores, aumenta a chance de um dar defeito, ou alguém quis trocar para um modelo mais novo, ou antes era uma luminária, a pessoa quer que você tire a luminária para instalar um ventilador de teto, e é por isso que é um serviço tão comum aqui. Cortinas, também é algo muito padronizado aqui, tem esse modelo aqui que fica por dentro da janela, e tem também aquelas padrões muito comum no Brasil, que fica por fora da janela, né, com aqueles tecidos caídos. Mas eu faço questão de mostrar essas cortinas, porque é um serviço também com uma demanda muito forte. E é muito comum você ser chamado só para trocar uma cortina dessa. Piso laminado, piso de madeira. Você não tem ideia o tanto de brasileiro que trabalha nesse ramo. São muitos brasileiros que trabalham também só fazendo isso, ó, instalando piso laminado. Por ser um serviço fácil, muito rentável e não exigir licença, tem muitos brasileiros também que trabalham só com isso, com instalação de pisos laminados. Mas você também, como Handyman, também pode oferecer esse serviço. Essa é a vantagem do Handyman, que ele pode oferecer todos os tipos de serviço. Você não precisa estar amarrado só à demanda de um setor específico. E eu acho isso uma excelente estratégia. Caso você queira vir para cá para trabalhar só com piso, você quer trabalhar só com grama, ou você quer trabalhar só com elétrica, com plumbing, mas não tem certeza ainda, eu recomendo você começar com o Handyman, que você pode oferecer todos os serviços, conhecer o mercado melhor e com o tempo você decide. Se você quer continuar sendo Handyman, porque você gosta mesmo de fazer um pouco de tudo, você não quer se especializar só em alguma coisa, talvez o Handyman seja melhor para você. Porém, nada impede, caso você queira no futuro, você se especializar apenas em um setor e oferecer só um tipo de serviço. Isso é bastante comum aqui. Aproveitar aqui e apresentar nosso pet. Esse aqui é o Flock. Esses pet coelho a gente não chama aqui de rabbit não, viu? Que é coelho em inglês. Aqui se chama bunny. E aí, Floquinho? Dá um alô aí pro pessoal? O negócio dele é comer, só pensa em comer ele. E entrando agora aqui na cozinha, vamos ver algumas curiosidades da kitchen americana. Primeiro eu vou mostrar assim que normalmente a cozinha é bastante ampla, tanto que aquele modelo que a gente chama no Brasil de cozinha americana, a cozinha é misturada com a sala, né? Mas aqui em casa a sala é separada. E na cozinha a primeira coisa que eu queria mostrar é o famoso garbage disposal, que é aquele famoso triturador de pia, que realmente no Brasil não existe, se existe eu nunca vi, onde todo o alimento orgânico a gente joga aqui dentro da própria pia e tritura, e o triturador faz o resto. O detalhe que eu quero mostrar é a questão do próprio equipamento. Por ele ser um objeto muito comum aqui nas casas americanas, ele dá muito defeito, ou a pessoa quer trocar para um mais novo, um maior, um mais moderno, e é muito comum você ser chamado para trocar um triturador desse. Deixa eu mostrar outro detalhe da vantagem de você possuir um equipamento desse. Porque a máquina de lavar louça, ela é integrada com o triturador. O que isso quer dizer? Todos os detritos que saem da máquina de lavar louça não vão direto para o esgoto. Elas vão primeiro para o triturador, do triturador vão para o esgoto. Ou seja, se você deixar algum resto de comida, alguma coisa assim na máquina de lavar louça,
é mais difícil de entupir, porque ela também passa pelo triturador. Outro detalhe é a questão dos eletrodomésticos, porque é muito comum, quando você aluga uma casa aqui, já vem com a geladeira, já vem com o fogão, o micro-ondas, a máquina de lavar louça e a máquina de lavar roupa e a de secar. E não é qualquer geladeira não. Eu sei que algumas casas, quando se aluga, vem geladeiras mais simples, mas acontece muito, que foi o meu caso, quando eu aluguei essa casa, já veio com uma geladeira super moderna. Você imagina quanto é que custa uma geladeira dessa no Brasil? De porta dupla, com máquina de fazer gelo. O micro-ondas, normalmente é um micro-ondas bem grande. E o fogão, que está até com o almoço aqui já pronto. Normalmente eles são elétricos. Não é comum você encontrar fogão a gás aqui. Uma dica para quando você procurar a sua casa aqui, viu? Procure cozinha que tem espaço, viu? Muito espaço de bancada. Comprar esses equipamentos aqui é muito mais barato que no Brasil. E você sofre muito quando você vê um equipamento que infelizmente você não tem mais espaço para colocar na sua cozinha. Outro detalhe também são a questão dos armários, porque praticamente todas as casas que você aluga já vêm com todos os armários já embutidos. Aqui no Brasil, normalmente um armário desse é normalmente imóvel planejado, né? Mas aqui não. Normalmente eles são modulares, a maioria deles são padrões. Claro que existem algumas casas que esses móveis são mais planejados, mas normalmente são modulados. Já são tamanhos pré-formatados que você vai montando na sua cozinha. Teve um vídeo que eu falei que a gente vem do Brasil acostumado a ter empregada doméstica, né? Mas aqui não. Aqui você mesmo tem que cuidar da sua casa. Ou pagar uma nota preta para alguém faxinar a sua casa. Então você tem que procurar alternativas mais viáveis. Que é no caso de você possuir um equipamento desse aqui, que é o Rumba, que ele é um aspirador e passa pano automático. E esse modelo aqui ele tem dois reservatórios, o de água limpa e o de água suja. Entrando aqui no quarto do meu filho, o que eu quero mostrar mais é em relação ao closet. Porque você até encontra alguns closets diferentes, mas a maioria das casas que você aluga aqui, vem esse modelozinho de closet, com essas portazinhas sanfonadas, vem essas grades aqui, essas prateleiras gradeadas. Normalmente vem só uma ou duas, aí você, caso você queira, você pode colocar mais. Mas é bastante padrão esse tipo de closet. E como é padrão, como não posso deixar de lado, que isso é bastante comum quebrar essas portas. E é mais um potencial serviço que você pode vir fazer. E vendo aqui essas lembrancinhas, né, de lugares que a gente visitou, todo verão eu viajo com a minha família. E nessa última viagem agora, a gente visitou 15 estados. Agora totalizando 28 estados que a gente conhece aqui desse país. E eu queria muito compartilhar com vocês essas impressões. Porque a gente costuma muito falar assim, os Estados Unidos é assim, os Estados Unidos é desse jeito, mas é com a visão só que você possui do lugar que você mora. Mas quando você conhece vários estados, você consegue ter uma visão mais macro. Eu tive muitas impressões muito peculiares de alguns estados que eu queria muito compartilhar com vocês. Então fica ligado nesse canal que logo logo eu vou estar postando esse vídeo. Ainda tem muita coisa da casa que eu quero mostrar. Ainda eu quero mostrar muitos detalhes sobre a garagem, muitos detalhes sobre os banheiros. Porém, para esse vídeo não ficar muito longo, eu decidi dividi-lo em duas partes. Então fica ligado, se inscreve nesse canal, marca aí um sininho, não vacila não, porque assim que eu postar esse novo vídeo, você já vai receber a notificação. Então eu vou ficando por aqui e espero que essas informações possam ter te ajudado de alguma forma. E caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu terei o prazer de te responder. Deus o abençoe e até a próxima.